Visitar Paris hoje em dia é visitar a capital do multiculturalismo e entender enquanto o multiculturalismo, o globalismo e o socialismo falharam. Nós chegamos a uma altura que entendemos que existe um problema grave na Europa, o problema da falta de liderança, e hoje em Paris existe uma questão que me salta claramente à vista. Poucos de nós nos recordamos que em 7 de janeiro de 2015 aconteceu um bárbaro ataque aqui em Paris, que fez com que praticamente todos colocássemos nas nossas redes sociais que je suis Charlie, na lógica de que éramos Charlie Hebdo. Foi no dia 7 de janeiro de 2015 e eu também me recordei porque a capa de Charlie Hebdo esta semana acaba por relembrar os 10 anos desse trágico acontecimento que nos trouxe à memória tudo aquilo que algumas organizações terroristas espalhadas pelo mundo nos poderiam trazer para uma nova realidade europeia. Depois disso, o Bataclan também ele foi alvo de ataque e a Europa começa, nessa altura, em 2015, a despertar para a questão do terrorismo islâmico. Ao longo dos anos, e existe aqui um paralelismo e uma curiosidade com o dia 7 de janeiro. O dia 7 de janeiro de 2015 foi o dia do fatídico ataque ao Charlie Hebdo. O dia 7 de janeiro de 2025 é o dia de a morte de Jean-Marie Le Pen. Ora, o que separa estes 10 anos é o facto de, durante muito tempo, Jean-Marie Le Pen ter alertado para esta questão não só da imigração desregulada, mas também da questão que ele tantas vezes falava da autonomia, da soberania do Estado francês e do facto dos políticos europeus serem fracos. Eu já falei esta semana de Jean-Marie Le Pen, sofri algumas críticas porque havia quem me dissesse como é que era possível eu estar a falar deste homem. Primeiro, eu acho que é um dos últimos grandes patriotas da Europa. Não obstante esse facto, não concordo com todas as posições que ele tinha, nomeadamente a questão do Holocausto. Obviamente nunca poderia concordar com aquilo que era um posicionamento que ele defendia, com o qual eu não concordo, nem tenho essa visão da Segunda Guerra Mundial. É interessante, Paris, 10 anos depois do ataque de Charlie Hebdo, entender que esta capital, que era a capital da cultura, que tinha sempre tanto glamour e tanto charme, as luzes de Paris, parece que ficarem cada vez mais fuscas, não apenas pelo nevoeiro que por aqui paira nestes últimos dias, mas pelo facto de, ao visitar a zona dos Campos Elíseos e do Arco do Triunfo, entendermos a invasão que tem sido feita com esta imigração descontrolada, a quantidade de manifestações na rua, a quantidade de polícia na rua para garantir um sentimento de segurança à população, mas mais do que isso, o governo francês, mesmo Emmanuel Macron, entende que de facto a insegurança está a tal nível que é usual podermos ver militares e as forças armadas na rua com armas pesadas, com armas de guerra, a passar na rua para garantir que as pessoas se sintam seguras. Dá que pensar de facto em que Europa estamos, dá que pensar que líderes temos tido a nível europeu e a forma como temos permitido que aquilo que nós defendíamos como uma sociedade europeia evoluída, cultural, hoje em dia acaba por estar claramente invadida com valores com os quais os europeus nunca se identificaram e que começa a ser tarde para alguns países travar esta questão. E, portanto, eu olho para estas ruas de Paris e para a forma como tudo isto está a acontecer e não consigo desassociar do que está a acontecer em Portugal e do facto de nós termos uma visão portuguesa de permitirmos que isto esteja a acontecer ao longo dos anos. Um dia vamos nos arrepender, tal como certamente os franceses estão arrependidos. E acredito que a maior parte dos franceses que tanto humilhavam e tanto criticavam aquilo que eles chamavam de xenófobo, de racista e de fascista, que era Jean-Marie Le Pen, acredito que nos últimos dias, depois de terem visto as manifestações de agrado pela sua morte, percebem que a cultura da morte substituiu aquilo que era a cultura da vida e o facto de os líderes políticos europeus não entenderem que enquanto não defendermos o aumento da natalidade de europeus e possamos ajudar os jovens para que criem família e mantermos
as estruturas europeias como base na célula fundamental da sociedade, que é a família. Enquanto não entenderem isso, nós vamos assistir a uma substituição populacional e uma invasão que já deixou de ser silenciosa, já é ruidosa e já assustadora em determinados países, e a França é um grande exemplo disso. Paris já não é a capital de França que nós conhecíamos há uns anos atrás. Os valores foram subvertidos, a sociedade mudou, e tudo teve uma mudança drástica e rápida, muito em consequência e por culpa da venda dos socialistas franceses àquilo que são interesses que a própria União Europeia e Bruxelas têm emanado para as nações da União Europeia, e que hoje em dia começa a ser cada vez mais complexo entender que ou repensamos a União Europeia como sendo um espaço onde garantimos a autodeterminação dos povos, a nossa soberania, as nossas fronteiras, e é importante termos uma Europa forte, unida, mas cada um com a sua cultura, cada um com as suas tradições, cada um com os seus costumes, e trabalharmos em conjunto para aquilo que pode ser importante a nível económico, porque quando começamos com esta mescla cultural, isto vai correr mal.